Graça e paz, irmãs. Eu sou a irmã Luzia Trindade e trago a reflexão de hoje de Ezequiel, capítulo 8. Amém, aleluias, glória a Deus. Vamos, antes de dar início, vamos fazer aqui uma retrospectiva, vamos dizer assim. Ezequiel, ele foi levantado entre os exilados, aqueles que estavam exilados na Babilônia, né? E ele foi levantado como profeta ali no meio deles, né? E agora aqui ele está falando visão das abominações de Jerusalém. Ele está falando sobre o fim que vem, o cerco de Jerusalém aqui para trás, né? A gente está vendo. Mas Jerusalém já não tinha sido deportada para a Babilônia? Né? Como é que está falando? Continua falando aqui, lá na Babilônia continua falando, né? Da destruição de Jerusalém. Então é o seguinte, minhas irmãs, lembra que eu falei que Jerusalém foi invadida pela Babilônia por 3 vezes, né? A primeira vez veio, invadiu e foi aonde levou Ezequiel, Daniel, todos os nobres, todas as pessoas inteligentes, né? Todo o reino ali, eles levaram embora, levou para a Babilônia, né? Depois de algum tempo, depois eles já vieram e invadiu de novo, aí levaram as coisas do templo, levaram ouro, prata, as riquezas. E depois, no final, né? Quando o rei, como é que fala, se rebelou, o rei que eles tinham colocado, Zedequias, se não me engano, né? Eles tinham colocado contra, ali para reinar a favor da Babilônia, que eles tinham, que estava debaixo da soberania ali da Babilônia, foi a Babilônia que colocou. Ele reinou por uns tempos, ficou ali, né? Cativo a eles, obedecendo, mas depois ele se rebelou, né? E aí Babilônia veio e invadiu de novo Jerusalém e aí destruiu, pôs fogo no templo, destruiu os seus muros, as suas casas e levou muita gente cativo de novo, matou muita gente e levou muita gente cativo. Então, Ezequiel é da primeira turma que foi. Então, lá na Babilônia, ele já profetizava coisas que iriam acontecer em Jerusalém, porque ficou ainda Jerusalém, ainda ficou um tanto de gente, ficou rei lá, mas ao invés deles obedecerem a palavra, né, se voltar para Deus, eles fizeram o contrário. E aqui Deus mostra para Ezequiel como que está, por que ele ia destruir de tudo, né? Babilônia não, Jerusalém. Porque ao invés deles se voltarem para Deus, o que eles fizeram? Se voltaram para as imagens, se voltaram para a abominação diante de Deus. Então é essa visão que ele tem aqui. Então vamos começar. Capítulo 8 de Ezequiel. Visão das abominações em Jerusalém. Ele estava lá na Babilônia e tendo visões de que estava acontecendo, né, em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentada em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor e metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Então, olha bem,
Aquela visão que ele teve lá no começo, né? Quando ele foi, o seu ministério foi consagrado ali pelo Senhor, né? Aquela visão ele teve de novo, a glória do Senhor, a visão da glória, né? E pegou ele e levou ele lá em Jerusalém, em visões, para que ele visse o que estava acontecendo em Jerusalém. E a primeira coisa que ele vê é essa deusa, né? Essa imagem que provoca ciúmes a Deus. Por que provocava ciúmes a Deus? Né? Porque ela estava ali e eles rendendo a ela toda a honra e toda a glória, ao invés de ser para Deus. Provavelmente essa imagem era a deusa Aserá, né? Que Manassés, quando o rei Manassés, que reinou por 52 anos, se não me engano, né? Ele começou com 12 anos, e quando ele se volta para as imagens, se volta, o pai dele tinha destruído todos os altares que se faz nos montes, nos outeiros, debaixo das árvores frondosas, né? E ele foi e levantou de novo esses altares, né? Quer dizer, começou a fazer tudo errado. E aí, o que ele faz? Ele põe... Ele, além de queimar seus filhos, olha que coisa forte, como sacrifício, né? Ele também adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro, tratava com médios, feiticeiros, prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Isso está em 2 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 5. E ele pôs aqui, também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Quer dizer, era a casa do Senhor, onde o nome do Senhor era para sempre, né? E aí ele pega e coloca essa deusa ali, né? Então, quer dizer, em vez de voltar para Deus, para os ensinamentos do Senhor, eles se voltam para os costumes daquele povo ali, né? E hoje é diferente? Não. Em vez das pessoas hoje voltarem para a palavra, ver o que a palavra fala, o que ela faz? Se volta para estas coisas, adivinhações, cartomante, necromante, fazendo obras de macumbaria, feitiçaria, voodoo, para resolver o problema deles. Enquanto que o problema só se resolve com Jesus. Entendeu? Então, é mais ou menos a mesma coisa, nós estamos na mesma situação. E aí Deus mostra a Jeremias por que ele ia destruir. Então, o fim vem, como diz no capítulo anterior, né? O fim vem, com certeza, porque o povo está fazendo abominações ao Senhor. E aí ele continua aqui, não era só essa deusa, né, dos ciúmes, que provoca ciúmes entre Deus provoca ciúmes a Deus, né? Ele tinha também toda forma de réptil, animais abomináveis, todos os ídolos da casa de Israel, pintado na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, né, estavam ali, queimando incenso, né, aquelas imagens. Da mão o seu incensário subiu o aroma da nuvem de incenso diante daquelas imagens. Quer dizer, por que eles estavam fazendo isso? Porque eles achavam que Deus tinha esquecido deles, né? Olha aqui no versículo 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, olha, nas trevas, as escondidas, cada um na sua câmara, pintadas de imagem, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Quer dizer, o Senhor não está vendo nosso sofrimento, o Senhor não está vendo o nosso problema, o Senhor nos abandonou, então vamos adorar, quem sabe esses outros deuses aqui vai fazer alguma coisa por nós, não é? Então é isso que aconteceu. E não é diferente de hoje.
e eles adoravam, né? Ainda fala aqui, olha o que as mulheres estão fazendo, né? Estão chorando por Tamuz, né? Tamuz era uma deusa do vegetal, então quando vinha o inverno, que as folhas caíam, elas choravam porque Tamuz estava morrendo. E quando vinha a primavera, que tudo floria, que tudo ficava verde, elas faziam festa porque Tamuz tinha voltado. Você entendeu? Então, quer dizer, costumes e tradições que Deus não falou para fazer. O que era para Deus fazer, né, que era obedecer a palavra de Deus, isso eles não faziam, mas faziam outras coisas, porque não conheciam a palavra. Porque aquela geração, já tinha passado gerações, como eu sempre falo, né? E fugiram, saíram dos propósitos, como hoje. A mesma coisa, porque o meu empenho, o meu intento de conhecermos a palavra, de lermos a palavra, porque, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer a palavra para não sermos enganados por crendices, por coisas que Deus não falou, por coisas que Deus não pediu. Olha Manassés queimando os seus filhos em oferta, né? Quem é que pede? E hoje, até hoje, tem muita gente matando crianças em oferta a esses deuses. Até hoje ainda existe, né? Então, derramando sangue inocente, quanto mais for um sangue inocente, mais poder eles vão ter, eles acham que vão ter, né? E tem até um certo poder, só que depois esses deuses não dão vida, esses deuses não trazem salvação, esses deuses cobram um preço muito alto e até de matar os seus próprios filhos. Então, é coisa séria. Vamos nos voltar para a palavra, né? Então aqui ele mostrava o que estava em oculto e escondido, que os olhos deles não estavam vendo. Mas Deus é aquele que revela o oculto e o escondido. Aleluia. Já aconteceu com você? De alguém chegar perto de você e você saber certinho o que ela está pensando? E o que ela pretende fazer? Né? Tem gente que tem esse dom de discernimento, né? E isso é para todo mundo, que quando você vai lendo a palavra, você vai tendo esse discernimento, sabe? Vai tendo. E as pessoas, eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou, nos deu uma pimenta, né? Com a mão cheia de pimenta e trouxe para nós. Quando eu olhei aquela pimenta, eu e o meu marido olhamos um para o outro, porque nós sabíamos o que estava ali naquela pimenta, né? Simplesmente consagrei a Deus, né? Pedi a Deus que abençoasse, agradeci, não falei nada, não vou, né? E simplesmente depois jogamos fora, né? Mas era a invocação, e tanto que era uma invocação do mal, que no outro dia veio um carro e bateu no carro do meu marido. E aí, graças a Deus, nada aconteceu, deu tudo certo. Quando a gente chegou perto daquela pessoa, uma semana depois, ela viu o carro batido. Ah, você bateu o carro? Aí eu disse para ele, eu pude ver, né, o que Deus faz, o livramento de Deus, porque as pessoas são maldosas, as pessoas desejam coisas más, mas ai daquele que deseja coisa má ou manda fazer alguma coisa mal para um servo do Senhor, porque tudo volta para ele, né? E eu ainda pude pregar a palavra para aquela pessoa. É claro que eu não falei para ele que eu sabia o que tinha acontecido, porque Deus tinha revelado, né? Mas enfim, Deus mostra o oculto e o escondido. Amém? E é o que aconteceu aqui. Então, quando a gente se chega diante do Senhor, Ele vai nos revelando a sua glória, o seu poder, né? E o que acontece. Então, vamos nos voltar mesmo para a palavra, vamos entender a palavra. Olha, eu passei ontem, a manhã inteira pesquisando na questão aqui, né, dos reis, né, dos reis de Judá, os reis de Israel, a primeira invasão, a segunda invasão, a terceira invasão, né? Então Ezequiel estava na Babilônia, já tinha sido deportado e falando que ainda ia acontecer, porque ainda tinha gente em Jerusalém, tá?
Então, olha, fica com Deus, que o Senhor te abençoe poderosamente e vamos nos voltar para o Senhor, amém?